Olá, tudo bem? Pois é, vamos nós, né? Nós estamos aqui mais uma vez para contar mais um bocado da nossa história. Os desconhecidos e famosos afros brasileiros não, não, não fica só nas biografias, entendeu? Porque tem muita coisa, muitas, já pensou, 400 e tantos anos de escravidão tem muita história para contar, né? Hoje eu queria falar sobre carta de alforria, o engodo que foi a carta de alforria. Mas acontece que, olhando isso aí, eu achei uma outra carta. E essa carta, eu, eu vou ler ela na íntegra para vocês, para que o povo saiba quem são os nossos heróis, os pseudos-heróis que a história conta, que a escola conta, os livros contam, entendeu? Porque para nós, o que está escondido, o que está lá atrás, lembra, na cortina, lá ninguém fala, poucas coisas falam. Então, mas a gente vai, com o tempo, vai descobrindo, vai mexendo, vai procurando uma coisa ou outra, e no fim a gente acaba encontrando coisas e coisas feias. Coisas feias. Bom, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: se vocês estão gostando dessas nossas histórias, vão lá, clica lá no likezinho, clica no sininho, que assim quando aparece uma história dessa aqui, quando postar já cai direto para você, tá? Então eu espero que você seja mais um dos que vai nos escrever lá no nosso blog. Nós estamos esperando até, e muito em breve, chegar no 1000º inscrito. Porque se você clicando lá, o, o blog, o blog, ele se sente na obrigação de repassar isso aí, entendeu? E quanto mais as pessoas vai clicando lá, mais aumenta a obrigação deles. O YouTube aumenta a obrigação dele. Então, vamos lá. Veja bem, essa carta tem o título Preparativos para o massacre contra os lanceiros negros que lutaram na Revolução Farroupilha. Hoje existe um memorial lá em nome desses negros, né? O Memorial Lanceiro Negro foi erguido em homenagem aos mortos. Mas depois eu vou contar para vocês, porque eles penam até hoje. Aliás, o pessoal de lá talvez não tenha tanta culpa, mas a pena ficou lá, porque eles ainda veem esses mortos. Então, a carta de Porongos. Gente, é uma barbaridade. A carta começa assim, ó, reservadíssimo, para vocês verem que a coisa encoberta, a brasa lá era bem encoberta, né? Ilustríssimo Senhor, regule, Vossa Senhoria, suas marchas de maneira que no dia que das 14 às 2 horas da madrugada. Gente, a coisa é complicada porque a ortografia daquela época era bem diferente da nossa ortografia, né? Então, até tem um SIC aí. A hora que chega lá eu vou dizer para ver o que é SIC. Porque, então, não é que eu queira fazer, mas é que a ortografia é antiga, ela é complicada mesmo, entendeu? Veja bem, suas marchas de maneira que no dia
14 às 2 horas da madrugada. Olha só, dia 14 às 2 horas da madrugada, possa atacar a força ao mando de Canabarro, que estará nesse dia no Cerro dos Porongos. Não se descuide de mandar bombear o lugar do acampamento de dia, devendo fazer bem acerto de que ele há de passar a noite nesse mesmo acampamento. Suas marchas devem ser o mais ocultas que possível seja, inclinando sempre sobre a sua direita, pois posso afiançar-lhe que Canabarro e Lucas ajustaram ter as suas observações sobre o lado oposto. No conflito, poupe o sangue brasileiro quando puder, particularmente de gente branca da província ou índios, pois bem sabe que essa pobre gente ainda nos pode ser útil no futuro. A relação junta é das pessoas a quem deve dar escápula, se por casualidade caírem prisioneiras. Escápula a gente consegue dizer que seria coisa omoplata, mas aqui escápula está dizendo uma coisa bem diferente. Escápulas que devia ser perdoar, deixar passar, entendeu? Que caírem prisioneiras. Não receie da infantaria inimiga, pois ela há de receber ordem de um ministro e de seu general em chefe para entregar o cartuchame sob pretexto de desconfiança dela. Então tá SIC. Sabe o que quer dizer SIC? O SIC quer dizer termo empregado entre parênteses, né, no curso de uma citação para indicar que o texto original está sendo reproduzido exatamente, por mais que errado ou estranho pareça, entendeu? Então esse texto aqui é confuso. Se Canabarro ou Lucas, que são os únicos que sabem de tudo, forem prisioneiros, deve dar-lhes escápulas de maneira que ninguém possa nem levemente desconfiar, nem mesmo os outros que eles pedem que não sejam presos, pois Vossa Senhoria bem deve conhecer a gravidade deste secreto negócio que nos levará em poucos dias ao fim da revolta desta província. Se por acaso cair prisioneiro um cirurgião ou boticário de Santa Catarina, casado, não lhe reviste a sua bagagem e nem consinta que ninguém lhes toque, pois com ela deve estar o de Canabarro. Então, o de Canabarro. Se for fatalidade, não puder alcançar o lugar que lhe indico no dia 14, às horas marcadas, deverá diferir o ataque para o dia 15, às mesmas horas, ficando bem certo de que, neste caso, o acampamento estará mudado
1/4 de légua, mais ou menos, por essas imediações, em que estiverem no dia 14. Se o portador chegar a tempo de que esta importante empresa se possa efetuar, Vossa Senhoria lhes dará 6 onças, pois ele promete-me entregar em suas mãos esse ofício até às 4 horas da tarde do dia 11 do corrente. Aliás, tudo quanto lhe digo nesta ocasião, já Vossa Senhoria deverá estar bem ao fato das coisas pelo meu ofício de 28 de outubro, e por isso julgo que o bote será aproveitado desta vez. Todo o segredo é indispensável nesta ocasião, e eu confio no seu zelo e discernimento que não abusará deste importante segredo. Deus vos guarde, a Vossa Senhoria. Quartel-General da Presidência do Comando em Chefe do Exército em marcha nas imediações de Bagé, 9 de novembro de 1844, Barão de Caxias. Ele ainda não era duque. O covarde disso aí. Ele não era duque. Ele era barão quando fez essa carta. Senhor Coronel Francisco Pedro de Abreu, comandante da 8ª Brigada do Exército, reservadíssima de Caxias. Gente, então o que aconteceu? Eles retiraram todos os guerreiros que estavam armados, deixaram só os negros com lanças para se defender. Mas tiraram de lá e mandaram que o exército, ao contrário, invadisse o acampamento dos negros. Esses negros, eles se alistavam no exército brasileiro na esperança dessa carta de alforria. Então, todo aquele que voltasse do exército teria direito à carta de alforria, coisa que não tiveram também. Isso aí foi a maior balela que teve. Então, ele foi completamente traído. Veio lá, Barão de Caxias. Gente, depois eu vou contar outra parte, o complemento disso tudo, que vai dar mais uns 3 vídeos, para vocês poderem se inteirar perfeitamente. Porque vocês viram que é complicado a leitura, porque escreviam todo completamente diferente da nossa ortografia, né? Mas essa aqui ficou marcada. Marcada e marcado mesmo. Tanto é que existe assim. No Memorial dos Lanceiros Negros foi gravado um poema do africano Birago Diop, 1906-1989, sobre a ancestralidade. Uma das estrofes diz o seguinte: ouça no vento o soluço dos arbustos. É o sopro do antepassado. Nossos mortos não partiram. E tanto é que o pessoal lá diz que o lugar é assombrado até hoje.
o tal de Porongo. Antigamente era Porongas, que era uma vila, hoje mudaram de nome o lugar lá, mas até hoje aparece vultos que acontece por lá, entendeu? E eles pagam por isso. Os lanceiros ditos nessa tal carta eram todos negros que voluntariamente se alistavam no exército brasileiro, enfrentando batalha sangrenta para depois serem traídos dessa forma. As cartas de euforia foram longe de ser entregue a eles. O que nós vamos dizer aos nossos grandes heróis que a escola traz, lá nos livros da escola? Não traz isso aqui para que a gente possa entender o que é uma traição. Onde é que jogaram o pobre do negro nessa situação aqui? Ainda mandam carta indicando que se não desse para atacar naquele dia, ele estaria a 1/4 de légua. Você sabe quanto é uma légua? Uma légua quer dizer 6 quilômetros. Devia ser 1,5 quilômetro depois do acampamento, estariam montando outro acampamento para que jogasse o negro na lama. E assim terminaria a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farroupilhas. Gente, tem coisa mais nojenta que isso. E depois ainda dão os galardões a essas pessoas que se acham os traidores. Bem, eu li essa carta aqui. A fonte eu tenho daquela Wikipédia. É um espaço livre, né? Wikipédia. E a fonte dela vem da Coleção Varela, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, publicado nos Anais dos Arquivos Históricos do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1983, volume 7, página 30 e 31. Então, quem duvidar do que eu estou falando, é só procurar no arquivo histórico lá do Rio Grande do Sul, que vão encontrar a mentira do que era a carta de euforia, a covardia que foi feito com o exército negro. Aliás, o exército, a maioria era negro. Se ganharam todas as guerras lá graças ao negro. E tem uma outra coisa. Bom, lá nos outros vídeos eu vou contar o porquê que existe a frase cada macaco no seu galho, tá? Bom, mas é isso aí. Infelizmente hoje a nossa mensagem foi triste, né? Mas nós temos que trazer a público essas coisas, porque estão enraicadas, estão guardadas lá praticamente as 7 chaves. A gente vai ter que ir buscando para poder desvendar essas coisas mal feitas que estão por aí. Não esqueçam de ir lá no positivo, dar o positivo. Não esqueça de ir lá no sininho e nem de se inscrever no nosso blog para que essas coisas já vão direto para vocês, tá ok? Então, muito em breve voltarei no próximo vídeo desse aqui, contando coisas e coisas que a vida infelizmente nos proporciona. Até lá!